Nós somos alunos do segundo ano no ADM. Meu nome é Arthur. E eu sou a Gabriele. E hoje a gente vai fazer uma pequena entrevista com o grupo. Podem falar um pouco mais sobre vocês? Eu me chamo Christian. Eu me chamo Ananda. Nós somos de um movimento que chama Movimento Regenera Rio Doce. A gente vem de uma caminhada de fazer várias ações, encontros com outras pessoas ao longo do Rio Doce e ao longo dos afluentes do Rio Doce, como é aqui em Ponte Nova, o Rio Piranga, né? E hoje a gente teve a sorte, a oportunidade, né, poder visitar o Instituto de vocês, trazendo uma peça de teatro que fala sobre a regeneração das águas e a nossa responsabilidade como indivíduos nessa terra em relação ao cuidado delas, tanto das águas como da terra, né? Como começou a parceria de vocês? O grupo Regenera Rio Doce começou com pessoas que, a partir do crime da lama, né, ocorrido com o rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana, Minas Gerais, ficou inconformado com a situação. Nós não necessariamente nos conhecíamos e fomos nos identificando com a causa da regeneração. Cada um trouxe para o coletivo aquilo que já tinha como ferramenta ou como um saber que tinha a oferecer, e a partir disso a gente começou a engatar, né, as nossas possibilidades e buscar fora também aquilo que poderia contribuir para a bacia do Rio Doce. Durante esses 2 primeiros anos, né, de trabalho, o nosso principal foco foi conhecer a bacia, conhecer as pessoas que moram nessa bacia, escutar a situação, entender também o cenário político e econômico que se desenha a partir desse crime, né, como desdobramento dessa situação. E então a gente vem atuando, né, na regeneração. Nós atuamos principalmente em cima da temática da arte e da educação, né, então a peça de teatro, as oficinas de expressão gráfica, as oficinas com relação a Wiki Rio Doce, que é uma enciclopédia de regeneração da bacia do Rio Doce. A gente tem um outro trabalho que se chama Corpo Vivo, porque a gente entende que a regeneração ela começa de dentro para fora. Se os seres não estiverem saudáveis, não estiverem potentes, né, a partir da sua verdade, não há processo de regeneração que se sustente. A medicina da terra. As medicinas da terra, nesse processo inteiro a gente começou a conhecer muitas plantas, né, e começou a interagir com elas. Então hoje lá na Foz do Rio Doce, depois de ter conversado tanto com as curandeiras e tal, a gente começou a entender e trabalhar com as medicinas da terra. Então já foi feito um questionário etnofarmacêutico, né, onde a gente levantou o perfil de uso das medicinas da terra na Foz do Rio Doce. E a partir disso a gente já está produzindo algumas pomadas, alguns óleos, né, perfumes terapêuticos. E assim vai indo. Durante essa passagem pelo Rio Doce, vocês descobriram algumas coisas que vocês nem imaginavam existir por esse rio tão imenso. Como que foi isso? A coisa que talvez mais profundo tocou no nosso coração, que a gente encontrou no Rio, né? Antes de conhecer o Rio na sua extensão, a gente pensou o Rio Doce como uma só coisa, né? Quando tu começa a andar ele, que a gente teve a oportunidade de pedalar ele de ponta a ponta de bicicleta mesmo, né? De Regência a Mariana, sentido contrário da lama. A gente conheceu um monte de ribeirinhos, pescadores, as comunidades, os nativos que moram aí desde sempre, né? E essa coisa mais linda que tem tocado no nosso coração é o que a gente chama de a força nativa, né? Aquela coisa que ninguém tira, sabe? Essa lama que veio, esse grande crime, tirou um monte de coisa das pessoas, tirou a renda, tirou a vida, a casa, a vida que tinham com o rio, essas relações. Mas aí uma coisa que nada pode tirar, que é a força nativa que mora dentro de cada um de nós, né? E que a gente andando o Rio Doce dessa forma humilde, né, de bicicleta, ficando nas casas das pessoas, conhecendo ribeirinhos, pescadores, a gente teve acesso a essa força nativa que habita o Rio Doce. E essa força nativa que nos enche de espírito para a gente continuar sempre com o próximo passo.
pode falar um pouco mais desse espírito do Rio Doce? Como que vocês veem ele? Como que vocês relacionam-se com ele? É uma força que a gente fala que nem a lama destrói, né? Ela vai se desdobrando em nuance ao longo do rio. Por exemplo, na região de Mariana, a gente tem uma presença, assim, uma herança muito forte da escravidão, né? Dessa alma de opressão, da mineração. A economia de toda essa região é fortemente baseada na mineração, então as pessoas ainda se identificam muito com esse modelo econômico. A arte dessa região é uma arte sacra, né? Fortemente ligada à igreja, e até os costumes assim dessa cultura são um pouco mais conservadores. À medida que a gente vai andando ao longo do rio, a gente conseguiu observar que é como se o rio fosse um organismo, e ali pela metade do rio, próximo à região de Ipatinga, é como se localizasse o pulmão do Rio Doce. Tem o Parque Estadual do Rio Doce, onde é uma zona verde de uma vida abundante. Quando a gente está ali, a gente até tem dificuldade de reconhecer que ali é o Rio Doce, porque é uma água forte, as matas assim fortes ao redor, uma extensão grande, né, protegida, preservada, inclusive tem onça, tem animais assim que outras regiões tu julgaria como exótico, e é uma área cuidada e reconhecida, né? Então ali a gente reconhece o pulmão do Rio Doce, e próximo a essa região do meio-rio, né, Governador Valadares, a gente tem aquela alma cabocla sertaneja, assim, do Rio Doce, né? Então são os agricultores, lá tem muitas pessoas que se reconhecem enquanto guardiões de sementes. Ali eles têm o patrimônio genético da humanidade, que são as pessoas que guardam essas sementes crioulas, que têm a listagem de todas essas sementes e que compartilham com as comunidades. É também nessa região onde a gente vê mais assentamentos, acampamentos, as pessoas se organizando, né, para ter o seu cultivo, a sua fonte de alimentação. As feiras agroecológicas. Eles têm uma feira agroecológica linda já há 10 anos lá, né, que é sinal de mobilização há bastante tempo. E aí, já chegando na foz do Rio Doce, é uma região onde a energia mesmo, a espiritualidade do Rio Doce, a gente vê mais aflorada. Regência, que é o último ponto onde o Rio Doce passa antes de chegar no mar, é uma vila muito especial. Lá eles ainda não tem farmácia, por exemplo, então a maioria das pessoas planta aquilo que usa como medicina. Eles têm uma cultura fortíssima do Congo. Os adultos, os anciões e as crianças batem o Congo, né, que é um ritmo que pulsa aí ao longo de toda a bacia do Rio Doce. É um lugar, uma praia muito selvagem, então era um dos melhores pontos do Brasil para praticar o surf, e agora eles estão se reentendendo nessa questão identitária. Os pescadores fazem suas redes lá, tem muito artesanato. E tem um tipo de arte que é peculiar aqui na bacia do Rio Doce, que a gente chama de arte primitivista, ou arte naif, que é uma expressão baseada na simplicidade, no retrato da natureza, onde um senhor e uma criança têm uma capacidade igual para fazer isso, porque é só se deixar inspirar e usar o que tiver à disposição para fazer arte. Então eles costumam catar muita coisa na praia, os restos que o rio traz com o que o mar traz, né? Que hoje em dia é uma mistura de resto de natureza com resto de lixo, e eles vão reinventando formas e imagens a partir desse resto, né? E vocês podem compartilhar com a gente dicas que a gente pode usar no nosso dia a dia para preservar esse nosso planeta lindo? Bom, quer trazer um pouco? Bom, a gente trouxe na peça um pouco atrás, né? E talvez aproveitar agora para fixar isso, né? A gente trouxe essa coisa do tijolo ecológico, que a gente não tem agora para mostrar aqui, mas é uma garrafa de plástico que a gente adota como nossa lixeirinha pessoal. Isso de jogar lixo fora não existe, porque a gente sabe que fora não existe, fora é a natureza, né? Então a gente tem nossa lixeira pessoal, vai botando lixinho dentro dela, né? Sacolinha, pacote das coisas, tudo que tem. Quando ela fica cheia, bota, tampa e ela é um tijolo ecológico. O que eu boto dentro dela tem que estar seco, não tem que estar molhado, né? Então se na sacola está molhada, deixa secar, logo guarda. E vai juntando essas garrafinhas, e isso serve para implementar em ações de permacultura, né? A permacultura procura fazer bioconstrução, né? Construção com coisas ecológicas, e utiliza também a reciclagem. Esse tijolo ecológico faz parte de um processo de reciclagem, né? Então pode utilizar para construir algumas coisas, dá para fazer os canteiros da horta, dá para fazer puffs. Se tu procurar na internet vai encontrar um monte de formas de utilizar esses tijolos ecológicos.
Tem a questão de não usar nunca mais copo plástico, esquecer disso. Cada vez que tu vai pegar um copo plástico, sentir culpa por isso, sabe? Ter tua caneca pessoal, levar tua caneca para todo lado. Não pegar sacola plástica no mercado, não tem por que pegar sacola plástica. Pode ter tua sacolinha de tecido, andar com ela para todo lado. Então são coisinhas do cotidiano que a gente pode fazer tranquilamente, não tem esforço. Né? E toda essa aventura do Rio Doce, né, ela tem nos ensinado bastante. Desde que a gente começou a trabalhar a sério com essa questão, a gente se admitiu enquanto sujeito lixo zero, ou seja, eu não vou mais produzir lixo. E isso é muito instigante, porque tu começa a te sentir bem com essa história, e em vários momentos é desafiador, porque a estrutura social e econômica está armada para produzir lixo. Tu tá na rua, tu tá com fome, é difícil se alimentar sem produzir lixo. Tu vai num lugar buscar alimento, por mais que esse alimento seja orgânico, seja uma fruta, ele vem com alguma capa de lixo, né? Então, se admitir enquanto sujeito lixo zero te coloca nessa situação de ter que inventar o que tu vai fazer com essas coisas que às vezes inevitavelmente vão ficar na tua responsabilidade. Então, além dessas formas práticas que foram trazidas com relação ao tijolo ecológico e a permacultura, a gente acaba fazendo arte com o lixo, né? A gente gosta de fazer mandala com os restos de lixo, a gente gosta de pegar, às vezes, os restos das nossas roupas, emendar e fazer uma bandeira para alguém, fazer um artefato. Agora, em Regência, no verão, a gente fez uma ação de limpeza na praia, onde a gente percorreu um caminho grandinho na praia com sacolas e a gente foi separando esses elementos por cor e por tamanho, aspecto, e a gente fez uma tartaruga gigante inteira só de lixo. Essas são ações que dão visibilidade para as pessoas, como foi dito hoje na conversa da manhã, né? Criar imagem para os pensamentos. Então todo mundo que vai lá na Foz do Rio Doce agora encontra aquela tartaruga gigante feita de lixo, que é uma tartaruga real, porque a gente sabe que hoje em dia as tartarugas às vezes elas entalam no bocal de uma garrafa e elas crescem no formato de um oi. De um 8, né? Tipo, uma parte redonda na frente, uma parte redonda atrás, até o tamanho do intestino, o tamanho de toda a víscera dela é adaptado porque ela entalou no lixo quando ela era pequenininha, né? E isso é muito desgastante, mas é um processo reversível, né? Ele tem mudança a partir da nossa atitude. E a outra questão, que daí seria mais profunda, tem a ver com a renda. Hoje em dia, muita coisa não vai mudar enquanto não gerar renda, né? Então, a partir do momento em que as pessoas conseguirem se organizar e que o melhor manejo do resíduo gere renda, isso é sim, de fato, alavanca para uma grande transformação, né? Tanto para o cuidado com esse resíduo, quanto para a sustentabilidade de uma comunidade, né? Interdependência. Só um parêntese, essa coisa do lixo na praia de Regência é porque lá é a Foz do Rio Doce. E se aqui em Ponte Nova cai um lixo no Rio Piranga, ele chega lá. Todo lixo que cai no Rio Doce, no Rio Piranga, no Rio Carmo, vai indo até a Foz do Rio Doce. Chega no mar, e o mar é a grande força, a grande mãe da terra que tem a função de limpar. Ela, o que não é dela, ela manda para fora. Então o mar manda para fora todo esse lixo e vai ficando na praia de Regência. E lá na praia de Regência tem essa cultura de todo mês a comunidade vai na praia catar lixo. Né? É incrível, cata lixo de um monte de gente que mora na Bacia Rio Doce que nem sabe onde vai esse lixo. Né? Essa tartaruga que ela contou, essa tartaruga gigante de lixo foi feita com lixo que veio de diferentes partes do Rio Doce. E a FMG está criando alguns copos para os estudantes utilizarem durante as aulas e mesmo em casa. E está tendo um concurso da logomarca para esse copo. Vai até dia 1º. E concorram, façam para o melhor ou o que mais agrada a todos vencerem. Vocês têm alguma coisa para incentivar essa criação de logomarca? Alguma sugestão? Olha, a primeira coisa que apareceu na minha cabeça foi um desenho feito por uma criança lá da Foz do Rio Doce. Que ela tá sempre conosco, né? A gente chama de nosso guru. Ele é bem pequenininho, mas assim, a mente dele é um cristal que tá sempre dando boas opiniões. Então, certa vez ele desenhou num pedaço de pano branco a Catarina Catatreco.
que ele disse que era o personagem que a gente deveria usar para falar sobre o lixo zero. E eu tenho esse desenho da Catarina Catatreco, que é uma velha. Ela meio que tem aspecto de uma índia velha, assim, mas ela tá carregando balde. E ao invés de serem os antigos cestos de palha ou de barro, ela tá, né, levando lixo na cabeça e aqui no braço também, se vocês quiserem. Essa é uma imagem que está à disposição. E na Wiki Rio Doce a gente também tem várias iconografias assim produzidas por crianças, desde sereia, sol, peixe, que vocês podem, de repente, aproveitar para criar esse logo. A Wiki Rio Doce a gente vai deixar na descrição do vídeo. E vocês têm alguma outra rede social que queria compartilhar com a gente? A gente tem um coletivo que chama Aliança Rio Doce, que tem um Facebook, que é Aliança Rio Doce, e também tem a página web, que é aliançariodoce.org. Esse é o nosso coletivo mais sólido, assim, de um grupo mesmo. Mais íntimo, né? Mais íntimo. E logo tem um movimento, que é o movimento Regenera Rio Doce, que é uma coisa mais ampla, que todo mundo que trabalha pela regeneração pode, né, fazer parte desse movimento, só se reconhecer como guerreiro das águas. E tem um Instagram, que é Regenera Rio Doce, só adicionar o Instagram. E tem também a página web regenerariodoce.org. Então, acho que esse Instagram é uma boa forma de ver as coisas que estão acontecendo, mais assim cotidiano. Tem o Facebook da Aliança. E tem a Wiki Rio Doce, que é a enciclopédia de regeneração, wikiriodoce.org, onde tu encontra informação mais enciclopédica das coisas que estão acontecendo na Bacia do Rio Doce, né? Estruturando a regeneração. E além desse tem mais dois que talvez sejam interessantes, que um é grandeciclo.regenerariodoce.org, que é um diário de viagem da pedalada que a gente fez ao longo de toda a Bacia do Rio Doce. E um Instagram também que se chama Liberta Corpo, que retrata um pouco esse trabalho das práticas corporais e resgate da saúde e autonomia comunitária que a gente tem feito. É isso, gente. Esperamos você no próximo vídeo e Estamos juntos, estamos vivos E somos muitos. Regenera. E hoje me abraça forte, corta esse mal, planta o bem, transforma a lágrima em água. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do Rio Doce, de regência amarga.